porque lá eles eram escravos. Então, mais um corte. O que é que Deus faz? Deus sabe que não tem como guardar o sábado no Egito. Então, qual é a solução para Israel conseguir guardar o sábado de novo? Qual vai ser? Se não dá de guardar o sábado sendo escravo no Egito, qual é a solução de Deus para resolver isso? Libertar. Então Deus vai mandar Moisés libertar o povo e assim ele vai conseguir fazer um remendo nisso, por favor. Você vai perceber no passo a passo que cada vez que você remenda, o que vai acontecendo com o fio? Vai encurtando. Vai encurtando. Vocês acham que em algum momento vai ser complicado para remendar esse fio? Sim ou não? Sim, né? Vamos ver quanto tempo ele consegue remendar. Então, Deus liberta o povo de Israel, Moisés, Monte Sinai, correto? E lá no Monte Sinai, Deus entrega os 10 mandamentos escritos em quê? Pedra. Deixa eu perguntar aqui para você. Por que Deus escreveu em pedras? Eu sei. Valendo outro almoço na casa da Elisa no outro mundo. Por que Deus escreveu em pedras? Sabe? Eu sei. Arcanjo. Diga. Porque a pedra, depois de muito tempo, ela não vai se decompor. Os outros materiais se decompõem, a pedra não. Nossa. Perfeito. Vamos! Olha só a aqui, ó. Aí sim, a pedra é para isso. Porém, Moisés desce no Monte Sinai e encontra o povo fazendo o quê? Orando, louvando a Deus, sim ou não? Não, eles estavam adorando o bezerro de Adorando ouro. bezerro de ouro. A gente estava aprendendo o som de rádio. Exato, então aquilo que deveria durar muito tempo, Moisés pega e taca no chão, quebra. Então acontece mais um rompimento na obediência com Deus. Moisés vai no Monte Sinai, conversa com Deus e negocia com Deus. Deus escreve de novo em outras tábuas e faz uma nova aliança com Israel e assim vai fazer um outro remendo com a nação. E conseguiu? Olha, conseguiu. Israel começa a caminhar com Deus no deserto, chega na terra de Canaã e lá nasce, né, o reino de Israel. Aí vem os reis, né, nós temos o juiz, Sansão, depois chega Saul, depois Davi, Salomão. Só que vai passando os séculos e o que Israel começa a fazer? Desobedecer a Deus. E uma das coisas que Israel fez além da idolatria foi quebrar o sábado. E qual é a punição que Deus faz com o povo de Israel? Que foi a maior punição que ele fez no Antigo Testamento. Quem sabe qual foi? Que durou pouco mais de 70 anos essa punição. Não, escravidão. Outra coisa, quem sabe? Como é a pergunta? A grande punição que Deus deu para Israel. Foi eles ficarem mais 40 anos. Não, isso depois já do Canaã, depois que virou o reino de Israel, eles ficaram idólatras, quebraram o sábado, fizeram muitas coisas erradas. Qual foi a grande punição que Deus fez com Israel, que durou um pouco mais de 70 anos? Quem sabe? No meio da Babilônia? Exatamente. Exilados na Babilônia. Porque eles começaram a quebrar o sábado. Ezequiel fala sobre isso, sobre o sábado e idolatria. E isso foi tão grave que Deus chamou isso de adultério. Deus sentiu-se traído, porque eles abandonaram completamente a aliança com eles. E assim nós tivemos mais um corte muito cruel na relação com Deus. Passa 70 anos de castigo lá e já acabando, vem os profetas de Daniel profetizando que o povo vai voltar para lá. Deus manda um rei, e quem sabe o nome da pessoa que fez com que Israel voltasse para, permitiu que eles voltassem para a Babilônia e reconstruísse o templo? Quem lembra o nome? Jeremias. Não, era um rei da Medo-Pérsia e auxílio Sírio e Dario, eles permitiram que eles voltassem. Okay? E assim recomeça a nova jornada de Israel, reconstruindo tudo, as casas, o muro, o templo, e se comprometendo que agora eles vão guardar o sábado direitinho, vão ser fiéis, vão parar com aquelas coisas que eles estavam fazendo. E assim, mais uma vez é remendado o relacionamento com Deus. Será que ele consegue? Mais um aí? Lá.
Tem que remendar essa relação com Deus, porque precisa. Consegui, maravilha. Aos poucos está subindo ali o fio, né? Amigos, isso foi 400 anos antes de Cristo chegar lá em Belém. Quando Jesus chega, Israel não comete mais idolatria. Aquele que é o problema do Novo Testamento não acontece mais. Israel não quer mais saber disso de jeito nenhum. Nada desse pecado que estava cometendo que fez para a Babilônia. E o sábado é guardado quando Jesus volta. Só que tem um problema. Eles guardavam o sábado. Só que por causa do sábado eles começaram a tretar com Jesus. Porque eles pegaram o sábado e um grupo chamado fariseus pegaram algo tão bonito que era o sábado e torceram. E inventaram centenas de regras sobre o sábado que tornavam o sábado não um dia prazeroso, mas um fardo, um peso, um dia chato, um dia cansativo. Tem uma ideia? Uma das coisas que eles colocaram era mais ou menos assim: você não pode carregar nenhum peso de sábado, mas se for posturado na sua roupa, você pode. Sabe? Coisas muito minuciosas. E Jesus vem e trata com os fariseus por causa do sábado. E chegaram a acusar Jesus de estar blasfemando sobre o sábado, desobedecendo o sábado. Aí ele fala a clássica frase: porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E ele diz assim, né? Eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir. Então Jesus veio para ensinar novamente qual é o jeito certo de guardar o sábado. E a frase clássica é: porque é lícito ao homem fazer o bem no dia de sábado. E assim nós vamos ter isso. Só que os fariseus ensinaram errado e torceram para várias pessoas. E houve essa quebra. E Jesus veio para consertar os jeitos errados deles e ensinar o jeito certo de guardar o sábado. Então vai lá e vamos restaurar isso, o jeito certo de guardar o sábado, que não é com um monte de regra cansativa e controladora. Faz um dia de alegria, um dia de paz. Mesmo essa questão do sábado é tão bizarro como algumas pessoas, até esse pensamento farisaico. Eu lembro de uma irmã na igreja que ela me perguntou assim: mano, estava almoçando na casa dela, ela perguntou: é pecado ele na goiabeira, ela pede manga, né? Pra gente comer depois do almoço? Eu falei: sim, tudo bem, né? Porque é trabalho, né? E eu vou te explicar: não é assim que funciona, não é trabalho. Você apanha fruta para colocar na sua mesa lá para comer de sábado, não é pecado. Mas de lá até hoje, muita gente acha que de sábado você não pode fazer nada, senão é pecado. Aí Jesus restaurou isso. Aí eu pergunto: Jesus veio, de lá em diante foi tudo em paz, correto? Não. Porque Jesus morre, vai para o céu, os discípulos começam a jornada, fazem novos discípulos e nasce a igreja cristã. Só que, amigos, como é que os primeiros cristãos vão ser tratados pelo Império Romano? Quem sabe? Do melhor jeito possível, ao reverso. São perseguidos. Mortos. Sim, porém, a perseguição contra os cristãos não foi a pior coisa que eu fui. Pelo contrário, foi até bom, de certa forma, porque tem uma frase que diz assim: o sangue dos mártires é semente, porque a morte de um mártir fazia com que eles se convertessem. Então, o que é que o diabo faz? Não tem como acabar com os cristãos pela espada. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai atacar na doutrina. E acontece uma coisa com os cristãos que foi a raiz que vai eliminar completamente a glória do sábado depois, que é o quê? A troca do sábado pelo domínio. E aí em diante nós vamos ter duas direções de dia sagrado: o dia do sábado, que Deus criou lá em Gênesis, e agora o domingo. E essa grande quebra vai mudar completamente a história da igreja cristã. E a pergunta é: algum cristão na Idade Média vai ainda guardar o sábado? Sim, nós vamos ter alguns cristãos, e especialmente quero mencionar um dos grupos dos valdenses, são bem famosos na Idade Média. Eles guardavam o sábado e eram perseguidos, não só eles, mas havia cristãos que viam todo mundo guardando o domingo, mas alguns guardavam o sábado. E essas pessoas vão ficar mantendo acesa a chama da guarda do sábado e vão buscar ainda essa restauração. Será que nosso colega vai conseguir remendar mais esse? A cara da Júlia. Você percebe como essa linha está cheia de remendo? O sábado ele teve todo esse processo ao longo do século sobre quebrar e alguém ainda tentar consertar, quebrar e consertar. Será que ele vai conseguir consertar? E quando ele conserta, os valdenses foram os povos mais perseguidos pelo Império Romano, e
pela Igreja Católica Romana especificamente, resistiram muito tempo mesmo, mas um dia eles acabaram perecendo todos, os valdenses. Mas a ideia deles, a verdade que eles estavam defendendo, ela permaneceu. Por isso que nós temos o sábado até hoje, porque sempre tinha alguém passando de mão em mão, isso, se as pessoas restauravam, ótimo. Nós vamos chegando aí, vamos protestante, eles perguntam aqui para você, quem é o nome do teólogo famoso que iniciou a reforma protestante lá na Alemanha no dia... Martim Lutero, tá certo? Lutero. O Martim Lutero, qual vai ser a grande força que vai dar? Várias pessoas vão perder o medo de se opor à igreja maior. E disso nós vamos ter o nascimento de alguns movimentos. E um deles são os Batistas do Sétimo Dia. Lá no 1500, 1600 surge essa igreja lá e eles vão guardar o sábado. Isso 200 anos antes de outra igreja vai aparecer depois. Então nós vamos ter isso. Porém, a reforma protestante ela vai enfrentar uma outra coisa. Quem é bom de história sabe que os protestantes foram massacrados em um momento contra a reforma. E isso vai ser uma perseguição muito intensa aos próprios protestantes. E aqui, pessoal, tem uma coisa que talvez você não saiba, mas infelizmente protestantes e católicos em várias situações eles se uniram contra quem guardava o sábado. E isso é muito triste, porque protestantes fizeram com outras pessoas, católicos fizeram com eles. Isso é uma mancha muito ruim na história dos cristãos. Cristão oprimido, sendo que eles foram oprimidos antes. Isso é muito triste. Então, a Contra-Reforma veio e conseguiu perseguir e acabar com muitos deles, mas nós temos os que restaram bem longe de lá, que foram os Batistas do Sétimo Dia, que mantiveram durante mais de quase um século ainda, ou restabelece, porque depois dos Batistas do Sétimo Dia, vai passando o tempo ainda, tem alguns grupos ainda, mas até que em 1844, nós vamos ter um grupo de pessoas estudando avidamente a Bíblia. Por favor. Bom, nós vamos ter isso na Bíblia. E eles descobriram que Jesus voltaria numa terça-feira, 22 de outubro de 1844. Estava cravado, tinha todos os cálculos e eram milhares de pessoas crentes nisso. Pessoas de coração sincero, fiel, aguardando a volta de Jesus. E esse foi um momento muito importante. Chegou o grande dia, pessoas venderam tudo que tinham para esperar eles voltar. O que acontece? Jesus não volta. Jesus não volta. Isso vamos chamar de grande desapontamento. Um dos golpes mais fortes que pessoas fizeram naquele momento. Por conta daquilo, muitas pessoas abandonaram a fé, desanimaram completamente, abraçaram algumas heresias ou simplesmente começaram a reinterpretar e tentar inventar outra resposta porque queriam outro caminho. Mas aí nós vamos ter uma pessoa, uma mocinha de saúde frágil, que vai trazer para um grupo lá de pessoas algumas revelações. Ellen White. E entre as suas estudos e revelações, ela, não só ela, não é só ela. Algumas pessoas estavam também estudando isso, mas ela conseguiu unir pessoas em prol disso também. O José Bates, inclusive, uma das pessoas que estavam já nesse movimento. E assim nós vamos ter com ela, José Bates, Tiago White e outras pessoas, o nascimento de uma igreja que teve duas propostas de nome, mas o nome aprovado foi Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é atualmente a igreja mais famosa em relação à propagação da guarda do sábado e que vai continuar nesse caminho. Vamos lá. Tá, tem que será que vai conseguir? Eu duvido. Já tá craque de Valendo o quê? Desconto? Não, né? Valendo 500 pontos. Amigos, mas essa questão de guardar no sábado não foi um caminho simples, não foi pessoas, todo mundo concordando, pelo contrário, foi resultado de muito debate e discordância também. Nossa igreja, e agora a igreja é conhecida como a igreja do sábado. Não é legal isso? Igreja do sábado. Não somos do sábado. Nós somos A igreja que não faz nada, né? você é daquela igreja que traz sábado, então a igreja nasce, o
o sábado agora foi promulgado, a igreja nasceu, então foi só paz e alegria. A Adventista nenhum tem nenhum problema com guardar o sábado. Guardar o sábado é super tranquilo. Se você é um adolescente que vai fazer o Enem, se você é um pai que precisa para o seu emprego, guardar o sábado é moleza, né, pessoal? É moleza. Por enquanto. Moleza. Não, pelo contrário, amigos. O que nós temos hoje, infelizmente, na realidade atual da igreja, é que muitos adventistas estão enfrentando constantemente o desafio de vou guardar o sábado ou vou fazer tal prova, vou guardar o sábado ou vou fazer aquele emprego. Esse tipo de escolha. E, infelizmente, muitos adventistas têm escolhido satisfação pessoal. E isso tem manchado muito, mas muito a igreja. Porque o que eu... Quem é mais alegre saber? O que te mais acontece? Não, mas a fulana vem ali, ela faz o de sábado. Ela fala, manda para a igreja ali, ela fala, tudo bem. E isso tem caído da igreja mancha muito grande. E infelizmente muitas pessoas pararam de levar o sábado a sério por conta de muitos adventistas que pararam antes de levar a sério. Então o mundo olha para esse adventista e fala assim, não, mas fala que o sábado é santo, mas não está para a igreja, ele não faz isso. Ó, o grupo lá de jovens está jogando bola lá no meu quintal, todo sábado à tarde. E isso fez com que nossa igreja sofresse um impacto muito grande de pessoas que não acreditam na mensagem por conta dos próprios cristãos adventistas. E esse é um golpe na igreja que até agora nós estamos trabalhando para ver como resolver isso. Em que o maior inimigo do nosso evangelismo não tem sido o diabo, não tem sido a fogueira, não tem sido a fornalha ardente, tem sido os próprios adventistas que infelizmente acabam não fazendo a sua parte. Mas nós temos um movimento como esse, o Impacto da Esperança, o Caleb, nós temos o Maranata e muitos outros da igreja adventista que têm ainda batalhado para proclamar que o sábado é santo. E essas pessoas, esse movimento, são ainda a nossa força da igreja para continuar evangelizando e levando outras pessoas a encontrar no sábado o dia sagrado. Como muitos de vocês também que fazem isso no sábado à tarde, no pequeno grupo de evangelismo online ou offline. Vocês têm feito isso. E essa faz parte da restauração que Deus quer fazer para a gente. Por favor, vamos ver isso aí. Essa é a penúltima. Aqui é a última ainda. A última eu consegui, a Raí. Afasta um pouquinho a cadeira. Afasta um pouquinho a cadeira. Afasta um pouco a cadeira. Essa é a penúltima. Essa é a penúltima. Aí eu do nada, uma hora. Seu coração é muito importante. Não é, amigos, não é fácil não. Restaurar o que está quebrado não é fácil. Mas isso, amigos, é hoje. Nosso desafio hoje é o quê? E percebam, quando a gente olha para o passado, em relação aos romanos, os valbenses que seja, muitas pessoas, o dilema era realmente morrer. Mas hoje em dia a gente tem aberto mão da nossa fidelidade a Deus por conta de um namoro, por conta de algo muito mais simples. Você percebe como é, né? Pessoas que enfrentam literalmente a morte. E nosso desafio é dar um emprego, e nossa fé é tão frágil para isso, enquanto os enfrentaram coisas muito maiores e resistiram, né? Porém, não acaba aí. O livro que nós estamos estudando, ele fala que o futuro ele vai ser mais sombrio ainda sobre a questão do sábado, em que a nossa realidade ela vai ser muito mais afunilada, muito mais provada, e que no futuro, literalmente, a guarda do sábado ela vai custar a sua vida, ela vai exigir tudo de você. E nesse ponto aqui nós temos somente os fiéis hoje vão conseguir ser fiéis no futuro, porque aí nós temos haverá uma movimentação governamental de cunho religioso, político, para realmente pegar quem é o trigo e acabar com eles, para que o joio sobreviva. E esse trigo, ele vai ser pisoteado. Então nós teremos no futuro um grande ataque àqueles que se fiéis a Deus em relação à guarda do sábado. E essa vai ser a maior provação, como a Bíblia chama de a grande tribulação, que vamos ter. A grande sacudidura, e esse vai ser o maior corte que vai ter na igreja, em que muitos vão abandonar a fé pelo medo. Mas a Bíblia fala que Deus não abandona o seu povo. Ele vai levantar pessoas que já estão hoje na igreja e depois para isso. E essas pessoas vão levar a última mensagem ao mundo e que vão preparar o mundo para a volta de Jesus. E as pessoas vão ser o remanescente final da história do mundo. Eles vão fazer a última proclamação de restauração para Deus. Essa é a última.
Amigo, ele vai conseguir? Não. Valerinha, impossível, só não já mesmo. Vamos Caleb, 1 milhão de quantos? Amigo, você acaba de ficar de olho na vida desse na igreja, né? Como Consegui. Vamos lá. Não. Conseguiu? Consegui. Sim. Amigos, palmas para ele. Isso aqui é só uma representação de como, ao longo de milênios, o povo de Deus tem sido exatamente esse, o que chega e tapa o buraco, o que cobre, o que remenda, o que faz isso, para que permaneça. Agora imagina só, se você considerar cada vez como um ponto em que pessoas levantaram a tocha da verdade, se algum deles tivesse desistido, os outros não existiriam. Você percebe a importância disso? Foi graças ao anterior que o posterior aconteceu. Por isso que a igreja adventista daqui a 10 anos depende da igreja de agora. E a igreja de agora dependeu da igreja de 10 anos atrás. Por isso você faz parte disso. Parabéns para você que é Caleb, para você que é Maranata, igreja do Salvador, para você que é adventista, e cada vez que não seja ainda, está sempre bem-vindo a conhecer a igreja e entender que igreja estranha, que igreja maluca é essa, que igreja diferente é essa, porque faz parte de uma história muito grande de pessoas que viram na Bíblia que o sábado é o dia do Senhor. Amém? Acabou a E começando o sábado, né? Amanhã nós vamos ter essa atividade da igreja, evangelísticas, missionárias. Comida. Que vocês tenham um sábado maravilhoso e possam a cada dia defender a verdade. Amém? Vamos!